Pensa só numa ideia. E se o sistema operacional mais poderoso que a gente usa não estivesse no computador, mas sim dentro do nosso aplicativo de mensagens? Parece meio louco, né? Pois é. Vamos mergulhar agora numa ideia que é exatamente isso, radical e ao mesmo tempo incrivelmente simples. Todo mundo conhece bem aquela sensação, a tal da fadiga de aplicativos. É quando a gente abre o celular para fazer uma coisa simples e dá de cara com uma avalanche de notificações, de menus, de opções. O software que era para facilitar a vida, muitas vezes acaba se tornando mais um peso no nosso dia a dia. E aí a gente entra naquele ciclo que parece não ter fim, né? Faz login, navega por um labirinto de menus, clica num botão, depois no outro, espera carregar e aí começa tudo de novo. É um desgaste mental enorme, um atrito constante que tira o foco do que realmente importa. E isso nos leva direto para um problema central, o nosso vício em complexidade. É curioso porque mesmo quando a gente tenta simplificar, tipo criando um bot num aplicativo de chat, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acaba recriando a mesmíssima bagunça. A gente joga para dentro da conversa aqueles mesmos menus e botões complicados dos quais a gente estava tentando fugir. Então, o ponto-chave é esse aqui. O problema quase nunca é a falta de uma função nova. O problema é a nossa abordagem. A gente continua empilhando complexidade em cima de complexidade, em vez de parar um pouco, dar um passo para trás e repensar a base de tudo. E é exatamente aqui que a chave vira, com essa tal de ideia radicalmente simples. E se em vez de ficar adicionando coisas, a gente começasse a remover? E se em vez de construir um app do zero, a gente usasse apenas os recursos mais básicos, mais nativos de algo como o WhatsApp, para criar uma ferramenta realmente poderosa? Essa abordagem toda se apoia em dois pilares que são, assim, inegociáveis. Primeiro, usar só o fluxo de texto do chat, a conversa normal. E segundo, usar só a galeria de mídia padrão. E o que isso quer dizer na prática? Sem botões, sem menus, sem links para abrir navegador, nada, só texto e imagem. Simples assim. Ok, então vamos para a primeira grande sacada dessa análise. O que a gente pode chamar de truque de busca definitivo. É um hack, uma manha absolutamente genial que libera um poder incrível a partir de uma função que todo mundo já usa todo santo dia sem nem se dar conta. O nome disso é busca lexical. A ideia é bem direta: encontrar o que se quer procurando por uma sequência exata de texto. Por exemplo, digitar 25/12/2024 na busca, em vez de ficar caçando a data no menuzinho de calendário. É buscar pelo que já se sabe, em vez de ficar clicando até achar. E a diferença, como dá pra ver aqui, é brutal. Para achar uma data no WhatsApp do jeito tradicional, são pelo menos 4 passos, 4 cliques. Com a busca lexical, são 2. Abrir a busca e digitar a data. É infinitamente mais rápido, mais direto. E a beleza disso tudo? A precisão. Pensa bem, o formato dd/mm/aaa é tão único, tão específico, que a chance dele aparecer por acaso numa conversa é quase zero. Isso garante uma taxa de acerto de praticamente 100% na busca. Agora, vamos para a segunda grande revelação, o painel de dados acidental. A ideia aqui é genial. É sobre como a simples galeria de fotos do celular pode ser transformada quase que sem querer num painel de análise de dados super sofisticado e que funciona até offline. Imagina o seguinte: se um sistema envia uma imagem de um gráfico todo dia, o que acontece com a aba de mídia e links lá no WhatsApp? Ela vira, naturalmente, uma grade visual. Um verdadeiro calendário de dados, onde dá para identificar tendências só de bater o olho. Tá, mas e para extrair os dados de uma imagem? Aí que entra o tal do protocolo de carga dupla. O sistema inteligente, ele envia 2 mensagens em sequência. Primeiro, a imagem do gráfico, para análise visual, e logo em seguida, uma mensagem de texto com os dados brutos prontinhos para copiar e colar. Com isso, o sistema resolve 2 necessidades de uma vez só. A primeira mensagem é para a olhada rápida, para entender o gráfico visualmente, de forma instantânea. A segunda é a utilidade pura, o texto com os números exatos para poder copiar, analisar, fazer o que quiser. Não precisa escolher, as 2 coisas chegam prontas. E a tecnologia por trás de tudo isso? Como dá para ver, é surpreendentemente simples e acessível. Toda a parte complexa fica escondida nos bastidores, usando ferramentas como NHN, Python, QuickChart. Para quem está usando na ponta, a interface é só o bom e velho WhatsApp, algo que todo mundo já conhece e domina. Isso nos leva ao ponto talvez mais importante de todos: projetar pensando na natureza humana.
O brilho desse sistema não está na tecnologia em si, mas em como ele se alinha perfeitamente com os comportamentos que as pessoas já têm. Ele não força ninguém a aprender um jeito novo de fazer as coisas. Olha, esse comparativo aqui talvez seja o mais poderoso de todos. Um bot tradicional exige uns 6, 7 passos para conseguir uma informação. Esse sistema, 2. Abrir a busca e digitar a data. A redução no esforço, no atrito, é simplesmente drástica. E tem uma citação do material original que resume toda essa filosofia de um jeito perfeito. A pessoa não quer navegar, ela quer encontrar. O objetivo é ir direto ao que interessa, sem barreiras, sem distrações pelo caminho. No fim das contas, a grande lição é esta: as ferramentas mais poderosas são aquelas que se tornam invisíveis. Esse sistema funciona tão bem porque ele não briga com os nossos hábitos. Ele se integra a eles. Ele flui com a maneira como a gente já usa o celular, em vez de exigir que a gente se adapte a ele. E isso deixa a gente com a pergunta final para refletir. Se essa abordagem minimalista pode transformar algo tão comum como o nosso chat, o que mais na nossa vida digital a gente poderia simplificar, não adicionando mais tecnologia, mas usando de um jeito mais inteligente as ferramentas que já estão na nossa mão,